Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai ver as distribuições de probabilidades para variáveis contínuas, tá? Em especial, a gente vai ver a distribuição uniforme. Vamos começar? Só para a gente relembrar, as variáveis aleatórias discretas eram aquelas contáveis ou numeráveis. Por exemplo, se eu for jogar uma moeda duas vezes, eu posso perguntar a probabilidade de não sair nenhuma cara, de sair uma cara ou sair duas caras, tá? Entre dois valores, eu não consigo colocar outro. Eu não posso perguntar a probabilidade de sair uma cara e meia, por exemplo. Tá? Diferente desses exemplos aqui. Por exemplo, se eu pegar o peso de uma fruta. Vamos supor que uma fruta, né, pese entre 1 kg e 2 quilos. Entre 1 e 2 quilos, tem vários pesos. Pode ser 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg. Tá? Então, eu sempre consigo colocar outro valor no meio. Mesmo acontece para peso de pessoas, altura de pessoas, tempo de duração de lâmpadas ou tempo de duração de uma ligação, tá? Entre valores de tempo, né? Entre 1 minuto e 2 minutos, tem vários milissegundos. E para calcular a probabilidade dessas variáveis contínuas, tá? A gente tem algumas distribuições contínuas de probabilidade, tá? Que é a distribuição normal ou de Gauss, a distribuição exponencial e a distribuição uniforme, que a gente calcula a probabilidade, ó, pela função densidade. Então, o que que a gente vai fazer? Aproximar a área da probabilidade, né, ó, tá? Dentro do intervalo que a gente quer. Então, eu posso perguntar a probabilidade de uma lâmpada durar mais que 10 meses, por exemplo, tá? Eu posso colocar ali, ó, se eu colocar 10 meses, se for na distribuição exponencial, a probabilidade dela durar mais que 10 meses, eu aproximaria a essa área aqui, tá? Ou, por exemplo, a probabilidade de uma máquina produzir certa peça entre 100 e 120 minutos, eu aproximaria a essa área aqui se fosse na distribuição uniforme. Então, a gente tem a distribuição uniforme, ou também chamada de distribuição retangular, porque ela forma um retângulo, tá? A função densidade, nesse caso, é dado por 1 sobre B menos A, que cai nesse retângulozinho aqui, ó, tá vendo? 1 sobre B menos A. E aí, eu posso perguntar a probabilidade dentro de um intervalo AB, a probabilidade de ocorrência de subintervalos dentro de A até B. Então, por exemplo, posso perguntar a probabilidade de C até D, probabilidade de C e D, tá? Que aí eu vou aproximar a área desse retângulo. E a área desse retângulo é a área de um retângulo, que é base vezes altura, não é? Então, a base vai de C até D, então eu coloco D menos C, né, para sair positivo, que é a base vezes a altura. A altura não é essa aqui? Que é 1 sobre B menos A. Ou seja, fica D menos C, né, dividido por B menos A, tá bom? Essa é a probabilidade de ocorrência dentro do intervalo de C até D, D menos C dividido por B menos A, que é a área do retângulo, na verdade, tá bom? Então, para exemplificar e ficar melhor, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma máquina demore para produzir certo produto de 100 até 200 minutos. E eu quero saber a probabilidade que essa máquina produza esse produto entre 150 e 160 minutos. Então, eu quero a probabilidade de que essa máquina demore de 150 até 160 minutos. Então, vai ser D menos C, 160 menos 150, dividido por B menos A, que é 200 menos 100. Então, vai dar 10 sobre 100, que é 0,1 ou 10%. Tá bom? Então, só algumas observações sobre a distribuição uniforme, tá?
Se eu colocar menor ou igual ou só menor, tanto faz, tá? Porque a gente aproxima a probabilidade à área, tá? Então, entre dois valores. Então, é a mesma coisa. E a probabilidade de qualquer valor particular é zero, tá? Então, como eu calculo pela área, eu não posso perguntar, por exemplo, naquele caso, a probabilidade de exatamente 150 minutos, tá bom? Eu tenho que perguntar entre dois valores, tá? Se eu perguntar a probabilidade de exatamente da máquina demorar exatamente 150 minutos, ele é zero, tá? Então, é de um valor particular. Então, na uniforme, eu tenho que perguntar sempre dentro de um intervalo. E também na distribuição uniforme, a média aritmética é dado por A mais B dividido por 2, e a variância b menos a ao quadrado dividido por 12, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tá? Ou raiz quadrada de b menos a ao quadrado sobre 12. Para a gente entender melhor, vamos resolver esse exercício aqui. Se o tempo que uma máquina gasta para produzir determinado tipo de peça variar uniformemente entre 120 e 100 segundos, então o meu A é 120, demora entre 120 e 160 segundos, qual a probabilidade de que uma peça aleatoriamente escolhida tenha sido produzida em um tempo, na letra A, entre 130 e 140 segundos? Então, entre 130 e 140 segundos. Então, a probabilidade, ele quer saber entre 130 e 140 segundos. E aí fica 140 menos 130 dividido por B menos A, que é 160 menos 120. Dá 10 por 40, que é igual a 0,25 ou 25%. Tá bom? Na letra B, ele pergunta que tenha sido produzida num tempo maior que 137 segundos, tá? Se é maior que 137, então vai colocar aqui que vai de 137 até quanto? Até no máximo 160, tá? Porque dura entre 160 e no máximo 160 segundos, 120 e 160 segundos, tá? Então, ele quer na letra B a probabilidade que esteja entre 137 e 160 segundos. Aí é 160 menos 137 dividido por B menos A, que é 160 menos 120, ou seja, 23 dividido por 40, que é 0,575. Tá bom? Na letra C, ele quer saber a probabilidade de que tenha sido produzida num tempo menor que 145, tá? Então, menor que 145, tá? Pode ser de 120 até 145, tá? Então, aqui de 120 a 145. Então, na letra C, ele quer a probabilidade entre 120 e 145. Que aí fica 145, opa, menos 120, dividido por 160, menos 120, tá bom? 145 menos 120 dá 25 sobre 40, que é igual a 0,625 ou 62,50%. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula, tá bom? Exercício 2 e exercício 3. Beijo, até a próxima!